Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 18, dia 28 de janeiro de 2026. Abacuque 2,15. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo. Isaías 22, 12, 13 e 14. E naquele dia o Senhor dos Exércitos chamou para choro e pranto e calvície, e cingir-se de pano de saco. E eis que gozo e alegria, matando bois e matando ovelhas, comendo carne e bebendo vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E foi revelado aos meus ouvidos pelo Senhor dos Exércitos: certamente esta iniquidade não será expurgada de vós, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. C. A tristeza de muitos por seus pecados não levará a nenhuma boa conta diante do Senhor. Poucos têm alguma tristeza notável por seus pecados, mas entre aqueles cujos corações estão realmente entristecidos e entristecidos por seus pecados, quão poucos são os que têm alguma tristeza correta. O perigo disso, a desvantagem por isso, a vergonha disso diante do mundo. Dói um pouco, mas a desonra feita a Deus por ela não os toca efetivamente. E assim sua tristeza será apenas o começo do inferno, não do arrependimento. D. Por último, seja exortado a chorar pelo pecado. Trabalhe para que seus corações sejam afetados com esse objeto triste e não seja estranho a esse exercício. Os pecados e julgamentos ameaçados deste dia exigem isso. E o caminho para alcançar segurança particular na calamidade comum, Ezequiel 9,4. E o Senhor lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal as testas dos homens que suspiram e que clamam por todas as abominações que se fazem no meio dela. Se estivéssemos mais no dever de luto, compartilharíamos mais dos confortos do Evangelho. Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E quanto mais do Espírito alguém tiver, mais ele será tomado desta maneira. Em terceiro lugar, na verdadeira humilhação, há uma vergonha santa por causa do pecado diante do Senhor. Romanos 6, 21. Que fruto tiveste nessas coisas, das quais agora te vergonhas? Porque o fim dessas coisas é a morte. A lembrança do pecado enche o penitente de vergonha e rubor. Por isso, diz Esdras, capítulo 9, 6, o meu Deus, estou envergonhado e rubeço para levantar o meu rosto para ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre a nossa cabeça, e a nossa transgressão cresceu até os céus. A vergonha nunca foi conhecida no mundo até que o pecado entrou. No entanto, às vezes o pecado chega a tal ponto com os pecadores que bane completamente a vergonha. Mas o caso de tal é muito desesperador. Jeremias 3,9. Você tinha a testa de uma prostituta. Você se recusou a ter vergonha. A vergonha, então, é que o resto de virtude é um pecador, para o qual tem quem está perdido, todos estão perdidos para todo bem. Isaías 3,9. A aparência de seu semblante testemunha contra eles, e eles declaram seu pecado como Sodoma. Eles não o escondem. Agora, a graça de Deus desperta essa vergonha e a santifica na alma penitente para que ela baixe a cabeça diante do Senhor, envergonhada de seu caminho e coração. Há 4 coisas que causam vergonha e se encontram aqui. 1. A nudez causa vergonha. Por isso, disse Adão ao Senhor, Gênesis 3,10,
Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. O pecado despoja os pecadores de suas belas vestes, tira a glória da criatura racional e os deixa sem cobertura diante dos olhos de um Deus santo. O penitente vê isso e fica envergonhado. E assim o publicano não pode levantar os olhos para o céu, mas bate no peito, como se fosse ferir o peito que o pecado gerou, o que o trouxe a este caso vergonhoso. 2. A poluição e contaminação, pois isso torna alguém repugnante para os outros. Jó 9:31. Você me mergulhará na vala, e minhas próprias roupas me abominarão. O pecado contamina a alma, tira e estraga toda a sua beleza e a deforma aos olhos de Deus. E o penitente vê isso e se envergonha. Isaías 64:6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos levaram. Nunca houve um homem que tenha sido mergulhado de cabeça e ouvidos em uma lama, mais envergonhado de vir diante dos outros neste caso, do que o penitente tem vergonha de mostrar o seu rosto diante de Deus. 3. Decepção de expectativas elevadas. Jeremias 2:36-37. O pecador em seu estado impenitente procurou sua felicidade e satisfação em caminhos pecaminosos. Mas quando seu coração é tocado, ele fica envergonhado, pois ele descobre que, em vez do pão esperado, ele tem uma pedra, em vez de peixe, uma serpente. Ele descobre que está cortejando sua própria morte e ruína, e que da parede que ele se apoiava saiu uma serpente e o mordeu. E, portanto, é essa reflexão, Romanos 6:21. Que fruto você teve nessas coisas das quais você agora está envergonhado? 4. Descobrindo o opróbrio. Jeremias 2:26. O pecado é o opróbrio para qualquer povo. No estado impenitente, a censura da alma lhe é oculta. Mas quando a graça toca o coração e o Senhor traz à mente os caminhos do pecador, coloca seus pecados em banda larga diante dele. Como ele pode deixar de se envergonhar? Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo. Amém e amém.